Tudo de bom, muita paz, muita luz. Estamos aqui na programação da Rádio Liberal FM. Também nós estamos aqui direto do portal oliberal.com. E essa entrevista está sendo gravada para ser também divulgada na NBT, canal 11.1, na qual eu também trabalho, né, e nós somos parceiros aqui também. Então é uma entrevista muito importante, muito interessante. Estamos aqui com a doutora Leda Oliveira, ela que é médica oftalmologista, e poucas pessoas ainda se atinam para essa questão da sua vista, né? E não é só questão de idade também, né, doutora? Porque eu já vi muita criança, por exemplo, que reclama com dorzinha nos olhos, com dor de cabeça, e as crianças também, de alguma forma, podem nascer com algum problema de vista, né? Agora, para a gente falar de um assunto muito importante, já que foi de um tatuador polonês, que foi condenado a pagar uma indenização de equivalente a 180 mil reais, achei pouco ainda, né? E cumprir 30 horas de serviço comunitário após uma jovem que teve os globos oculares tatuados e ficou cega, meu Deus do céu, que coisa maluca. Doutora Leda Oliveira, boa noite, querida, mais uma vez obrigado por seu retorno com a gente aqui, viu? O nosso chamado e a sua vinda. Obrigada, Jefferson, pela oportunidade. E boa noite a todos os ouvintes. É muito importante a gente estar sempre atento, né, a todos os cuidados. Você falou das crianças, a gente vai depois poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas especialmente nesse caso dessa polonesa, né, dessa modelo polonesa que ficou cega após tatuar os olhos aos 21 anos de idade. É uma perda irreversível e que é uma sequela, infelizmente, muito trágica. É um assunto que a gente vai comentar daqui a pouco, doutora, mas vamos falar agora em linhas gerais. A gente sabe que tem muita gente que sofre com problemas oculares, problemas nos olhos, e aí depois só vai ter essa percepção depois de um tempo que pegou uma catarata, ou apareceu um glaucoma. Ou seja, da mesma forma que precisamos fazer periodicamente os exames de sangue, né? E se para fazer um check-up geral, tem gente que parece que esquece a vista, esquece os olhos. Qual a importância do tratamento e que período nós temos que procurar um oftalmologista? Estou de óculos aqui, tá vendo? Consequência também do meu desleixo no passado. Estamos de óculos, né? A visão, ela é o nosso principal sentido. Né? A gente alguma vez, você que está nos ouvindo, já se imaginou no escuro? Verdade. Né? Você ficar sem poder ver nunca mais as pessoas que você ama, sem poder ver as paisagens, enfim. É um sentido que, quando nos falta, é muito limitante, verdade, extremamente limitante. Então, a prevenção é fundamental. Como você falou, a gente faz o check-up do coração, faz a prevenção de mama, que são super importantes, isso. Enfim, várias outras prevenções que são extremamente fundamentais para a nossa vida, mas para a nossa qualidade de vida, a nossa visão também é fundamental. Então, você ir ao oftalmologista é fundamental. As crianças, ao nascer, né, para fazer o teste do olhinho, ver se tem estrabismo, se tem grau, se tem alguma doença na retina. E após isso, uma vez ao ano, todos nós devemos ir, porque muitas das doenças que podem causar cegueira não causam sintomas inicialmente. Olha. Né? Então, vão ser detectadas apenas durante os exames oftalmológicos, e isso daí é uma coisa que deve virar rotina na nossa vida. Olha, mais uma pergunta aqui. Essa questão das pessoas que sofrem, por exemplo, de catarata, existe algum sintoma, aquelas coisinhas que ficam meio, aquela vermelhidão lá no fundinho do olho, tem alguma coisa a ver com isso? A famosa carne crescida? Como explica pra gente, doutora, se tem algum sintoma de que ali pode haver uma catarata, ou só se tiver realmente uma pesquisa mais aprofundada, um exame mais aprofundado com relação a isso? A catarata, ela é diferente da carne crescida, são doenças diferentes, tá? Então, vamos falar da catarata. Vamos lá. A catarata, ela vai... Todos nós vamos ter catarata, é importante a gente já falar isso. Todo mundo vai ter. Eu tô na fila, então. Você está na fila, eu também, eu estou mais perto. E tem idade para isso ou não? Então, geralmente, a partir dos 50 anos, começam a surgir as cataratas. Existem outros tipos de catarata. Certo. Tem a catarata congênita, que a criancinha nasce com a catarata. Tem as cataratas causadas por traumas. Às vezes você tem um acidente e causa catarata por uso de medicações, como corticoides, por longos períodos, usos prolongados podem causar catarata.
Diabetes, hipertensão podem acelerar, exposição excessiva ao sol pode acelerar o surgimento da catarata, mas todos nós vamos ter catarata. A catarata, ela, diferente da carne crescida, que é na parte externa do olhinho, Entendi. ela fica dentro do olho. Então, os sintomas que você comentou aí, a pessoa com catarata, ela começa a perder a nitidez das cores, ela começa a ter um pouquinho mais de dificuldade à noite, na iluminação, em excesso na iluminação dos ambientes. Em ambientes muito iluminados, a gente começa a ter mais desconforto. A pessoa que dirige começa a perceber também uma dificuldade maior na direção noturna. São alguns sintomas, mas, claro, existem graus e níveis de catarata. Então, no iniciozinho, às vezes a gente não sente muita coisa. Por isso, a importância de você ir no oftalmologista, porque a gente vai poder detectar já desde o início essa catarata. E dependendo da função de cada pessoa, do trabalho, do que a pessoa faz, a gente, às vezes, já vai indicar, ou então pode até esperar mais um tempinho para operar essa catarata. E vale a gente ressaltar que o único tratamento para catarata ainda é a cirurgia, que hoje até nos possibilita, inclusive, durante a cirurgia, a gente fazer a correção do grau também, para a pessoa perder a dependência do óculos. Então, já existe a tecnologia das lentes que a gente implanta no olho durante a cirurgia, que nos dão também essa possibilidade de nós nos livrarmos já dos óculos. Doutora, a lente substitui realmente o óculos? Essa pessoa, por exemplo, se eu quiser colocar uma lente, vou lhe procurar lá para você me atender. Se eu quiser colocar uma lente, eu substituo, eu não preciso mais usar o óculos, é isso? A gente falou aqui da lente intraocular, que é a lente que a gente coloca na cirurgia de catarata. Para isso, a gente precisa ter a catarata. Não, mas eu já mudei a pergunta para saber o seguinte. Eu uso óculos e quero substituir por uma lente de grau. Eu posso? Já era uma outra pergunta. Por uma lente de contato. Perdão, lente de contato. Aí são coisas diferentes. A lente de contato, sim, ela pode. Ela é uma opção excelente para muitas pessoas que não gostam de usar óculos, às vezes que têm intolerância. Já há casos de pessoas que realmente a lente é melhor do que o óculos. Então, nós temos pacientes com ceratocone, que têm a indicação de lente de contato. Então, a lente ela também tem várias possibilidades. A lente de contato, que eu estou falando agora. Certo. Tá? Então, sempre você deve procurar o oftalmologista. Se você está insatisfeito, nós temos muitos casos de pacientes que chegam lá, eu não gosto de usar óculos, e a pessoa fica sem enxergar. Então, assim, procure o médico, que a gente vai dar as opções. Existem muitas possibilidades para que você tenha uma qualidade visual e qualidade de vida também, né? Agora, essa questão das crianças, doutora, pela sua experiência, essa questão da miopia, está crescendo? Como é que é essa questão? E outra coisa que eu quero falar depois da questão da miopia também, é de essa coisa da criançada hoje com o celular, mas bem perto do rosto. A tela do meu filho já fica um negócio bem perto do rosto dele, com aquela luz forte. Me explica se tem problema, até para a criançada que está assistindo a gente agora ou nos ouvindo. Jefferson, os pais. Isso aí é um problema. Olha. A gente cada vez mais tem pedido que os pais procurem evitar dar o celular tão cedo para as crianças. Hoje as crianças nascem praticamente... Difícil, doutora, isso é uma missão. Elas já não ganham mais nem fralda, ganham o celular. Ganham, né? Antigamente a gente dava chupeta, agora dá o celular. Tem que descer com tablet na mão, tem carrinho de bebê que já vem com tablet acoplado. Gente, lá. isso é péssimo, né? Não preciso nem me estender muito. Isso, além de interferir no comportamento das crianças, socialização, na visão, isso é extremamente prejudicial. Hoje, mundialmente, nós já temos o que a gente chama de uma epidemia de miopia causada pelo uso excessivo de telas. Hoje, a OMS, a recomendação é que até os 2 anos de idade, a criança não deve ter acesso nenhum a telas. Né? E a gente vê que não é o que acontece. A gente vai nos restaurantes, os pais já chegam, botam na cadeirinha ali e um celular. Bebezinho. Ficar vendo aqueles vídeos. Enfim, a gente sabe que às vezes a gente quer que a criança fique quietinha, mas a gente precisa lembrar que o lúdico ainda é mais saudável. Né? De 2 a 5 anos de idade, a recomendação da OMS é no máximo 1 hora de tela. E de 6 a 10 anos, no máximo 2 horas de tela. Hoje,
O que pode acontecer para o futuro, doutora? A gente não está querendo meter medo em ninguém, até porque hoje todo mundo está na tecnologia, está no computador, ninguém está pedindo para evitar isso, mas esse contato, esses olhos perto dessa iluminação, tem criança que apaga a luz do quarto e deixa somente a luz do videogame, da tela lá do celular. Enfim. O que é que vai no futuro? Quais são os distúrbios problemas? de sono, porque as telas elas emitem muitas luzes, você está ali estimulando o cérebro o tempo todo, né? Também. Num horário, por exemplo, o horário de dormir, você já tinha que estar preparando a criança para o sono. E diante da tela, nem criança nem adulto deve ficar antes de dormir. Pelo menos 2 horas antes do horário que você prevê dormir, você já tem que estar longe das telas. Isso é o ideal. Né? Além disso, para as crianças que estão em desenvolvimento ainda do nervo óptico, desenvolvendo o sistema visual, a gente vai causar, sem dúvida, uma miopia que, infelizmente, vai levar essa criança ao uso frequente de óculos, alergias por ressecamento ocular, porque a gente pisca menos durante o uso de telas, em média 20 vezes menos do que nós deveríamos estar piscando, então a gente não faz a lubrificação dos olhos natural. Nossa. Leva a ressecamento, coceira, aí a criança vai coçar o olhinho, aí ela vai danificar a córnea, vai causar um ceratocone, enfim, são inúmeras consequências que podem vir desse hábito, desse mau hábito. E olha, é um assunto que poucas pessoas comentam. Verdade. Tô vendo que eu nunca vi. Eu trabalho em televisão e rádio, lhe trouxe aqui para a gente comentar um assunto que poucas pessoas falam. Parece que é mais importante vender o aparelho para a criançada ficar no eletrônico lá do que contar as consequências que a senhora está contando para a gente aqui, né? Verdade. Então, agora vamos para o assunto do momento, essa questão de tatuar os olhos. Antes de falar da questão, isso é legal, isso é certo fazer? Como é que tem uma juventude agora que está mudando os olhos, a parte branca está botando vermelho, está botando tudo preto, está botando tudo branco. O que é isso, doutora? Me explica, que eu não sou dessa geração, e não desmerecendo essa nova geração também, mas essa geração tatuar os olhos. Como é que é isso? Isso é legal? Isso pode? Isso está na legalidade da medicina ocular, da oftalmologia? Não, não está. Infelizmente, a gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão perdendo a noção do risco que esses procedimentos feitos podem causar à visão. É importante a gente entender o que aconteceu no caso específico dessa modelo polonesa, né? Foi injetado uma tinta... você já quer comentar a respeito dela já? Não sei, se você quiser, então vamos lá, porque um tatuador polonês foi condenado a pagar indenização equivalente a R$180 mil, a cumprir 30 horas de serviço comunitário, após uma jovem que teve os glóbulos oculares tatuados por ele e ficou cega. Vamos lá falar sobre isso agora, doutor. Olha então, aí a imagem dela. Exatamente, é até assustador, né? Essa tatuagem, ela é chamada de eyeball tattoo, né? Eles deram esse nome porque fica com o aspecto de uma bola só o olho. Então, o que foi feito? Foi injetado uma tinta entre a conjuntiva, que é a parte branca do olhinho. Ali tem uma pele, que é transparente, que é a conjuntiva. E atrás dessa pele tem a esclera, né, que é uma outra camada branca do olho. Então, eles injetaram a tinta. Agora, você imagina fazer isso num estúdio de tatuagem. Nossa. Onde não há nenhuma asepsia, enfim, injetou com uma agulha a tinta entre essas duas camadas, só que houve perfuração. E essa tinta foi parar dentro do olho, causando glaucoma. E ela ficou cega dos 2 olhos. E tatuador não é nem para estar mexendo nessa área ocular, né? Na área dos olhos, né? De jeito nenhum. Isso é realmente um crime. Ele tem mesmo que ser... Tinha que pagar, como você falou, ainda é pouco. Mas ela também, e todos nós temos que pensar antes de nós procurarmos essas coisas. Estamos falando de uma polonesa, né? Mas vamos falar que nesse momento que nós estamos dentro da entrevista, São Paulo, né? Os grandes centros do Brasil, até aqui mesmo, parece que gente já inventando essa história, inventando essa moda, né? O que é que a associação de oftalmologia, como é que tem os profissionais que nem você estão trabalhando e reagindo em cima dessa situação? Está tendo alguma campanha para fazer esse alerta, doutora? Sim, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, as sociedades e associações de oftalmologia,
o próprio Conselho Federal de Medicina comentou e a gente sempre está trazendo esse alerta, né? Hoje a gente tem que lembrar, como já foi falado, as crianças têm muito acesso às redes sociais e tudo que aparece ali para uma criança que não tem uma orientação ali dos pais, isso pode parecer legal, normal. Recentemente teve uma TikToker que bombou aí de curtidas, né? Injetando uma tinta nos olhos, uma combinação de tinta com purpurina, para ter 20 segundos de fama ali. Só que o risco disso aí é gigantesco. A gente tem que lembrar que o olho é uma estrutura pequena, delicada. A córnea, gente, a gente às vezes fala assim, fila para transplante de córnea. A nossa córnea é muito delicada, é a parte mais inervada do nosso olho. Então, você danifica ali, faz uma úlcera, você pode perfurar, pode, além de induzir doenças como glaucoma, catarata, alergia, sensação de corpo estranho. Esse pessoal mesmo que se submeteu a essas tatuagens relata que parece que tem vidro rasgando o olho deles depois do procedimento. Imagina você ficar com essa sensação o resto da vida. Teve gente que precisou retirar o globo ocular, porque teve infecção dentro do olho, endoftalmite. Então, teve que tirar o olho todo da pessoa, e fica um buraco, aí tem que fazer uma prótese. E não vai voltar a visão, é só para tapar a estética depois que a gente consegue ainda arrumar. Mas então, não vale a pena, né, gente? Claro, precisa ter cautela e bom senso. Doutora, para a gente finalizar, estamos aqui com a doutora Leda Oliveira, uma das mais renomadas médicas da área da oftalmologia. Um recado geral para a população que nos acompanha agora com relação ao cuidado também com os seus olhos, com a vista, com a visão. Quer fazer algum procedimento estético? Procure o oftalmologista antes. Não vá seguindo a moda, né? Especialmente quando você está tratando da sua saúde. Busque um médico especialista para que você tenha uma orientação sobre os riscos de cada procedimento. Eu falo desde maquiagem definitiva, extensão de cílios, até essas coisas absurdas dessas tatuagens que a gente viu nessas últimas semanas. Procure, porque nem tudo o que um amigo ou uma amiga sua faz, você pode fazer. Às vezes o olho de uma pessoa não vai ter nenhuma complicação, mas o seu vai ter. Então, procure um oftalmologista antes para saber se você pode fazer e como deve ser feito cada procedimento que você tem a intenção de fazer. Doutora Leda Oliveira, muito obrigado por sua participação com a gente aqui. Eu que agradeço. Muito bom. Mais uma vez, meu querido. Obrigadaço.